Então, pessoas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa quarta aula de Estruturas 2, tá? Eu nunca sei se a aula vai ser comprida ou longa, mas eu preparo ela sempre para ser um pouco mais curta. Mas depende do que a gente estiver trabalhando, ela acaba ficando um pouco mais esticada ou não, certo? Então, a aula passada a gente trabalhou sobre as lajes, a gente já fez aquela ideia lá das lajes e tal. E depois eu vou voltar. Ainda tem aquela tarefinha que eu perguntei para vocês lá. Como é que faz para ligar uma laje de 16 com uma laje de 12, tá? Vou dar só um minutinho, tá? Conversa. Beleza, pessoas? Perdão, voltei, tá? Depois eu edito na gravação. Então, já temos de cara aquela questãozinha, tá? Que é como que eu faço para ligar uma laje de 12 numa laje de 16, tá? Não vou responder isso hoje. Quando a gente voltar a falar de lajes, eu vou falar sobre isso, tá? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ver mais algumas nuances, alguns detalhes, algumas coisas assim, tá? Já em relação aos cálculos, a gente talvez já vá para um projetinho, fazer algumas divisões, algumas coisinhas ali, tá? E se der tempo, a gente vai talvez começar a mexer com cargas, com ações, com coisas assim, tá? Por que eu não chego aqui e soco toda a teoria goela abaixo de uma vez? Porque é muita coisa, tá? Se eu fizer isso de uma vez, vocês ficam doidos, assim, igual eu tive na época da faculdade. Aí você olha assim, você pensa, eu nunca quero fazer um projeto estrutural, porque eu não vou saber nunca um troço desse, tá? Então, por isso que a gente vai meio conta-gota. Vocês vão sofrendo aos poucos, aos pouquinhos vocês vão sofrendo, vai vendo um monte de coisa, e depois, lá na hora H, nós vamos juntar tudo uma vez só, que vocês vão ficar de boca aberta, assim como o troço sai, flui de repente, tá bom? Então, a gente vai voltar hoje, a um pouquinho de teoria, pelo menos aqui no começo, para a gente falar sobre alguns pontos bem importantes. E eu diria que é quase o carro-chefe aqui, é o que o povo não sabe, tá? A hora que vai falar de estruturas é o que o troço enrosca mesmo, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui o nosso. Opa, a nossa. Eu vou postar essa apostila para vocês lá, tá? Eu realmente esqueci, mas eu farei isso com certeza, tá? Esse pedaço aqui faz parte da norma, tá? Ele fala um pouco sobre a durabilidade das estruturas. E aí aqui eu vou deixar para vocês lerem, ele fala sobre como saltar a armadura, como aparecem as fissuras, com excesso de carga, enfim. É tudo aqui, é teoria, eu não vou muito fundo nisso aqui, tá? Então ele vai falar tudo aqui, agressividade, e aqui que a gente já para, tá? Nesse primeiro ponto aqui. Talvez vocês já tiveram visto alguma coisa disso aqui lá em concreto. Aliás, matéria de construção 2, tá? Que era essa classe de agressividade. Isso aqui é importantíssimo, mas a gente vai meio que facilitar um pouco para vocês aqui, pelo menos como técnicos, tá? A gente não vai ficar loqueando aqui, querendo calcular cais de porto, nem nada parecido, tá? Então a gente foca bastante em construções de pequeno porte, tá? Então, residências, lojas e etc, tá? Então, isso aqui é o seguinte, de acordo com a agressividade, tá? Ou a classe ambiental, você vai ter, aliás, em função do tipo de residência, do tipo de construção, você tem um tipo de agressividade. No nosso caso aqui, tá? A gente sempre vai trabalhar com a urbana, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas isso for rural. Tá, pode ser, tá? Tem condição de ser rural, mas não importa. Pensem assim, já Deus de agora. Toda vez que vocês mexerem com um projeto estrutural, a gente sempre vai estar pela pior opção. É mais ou menos assim que funciona, tá? Não sempre a opção fica um exagero também, mas a gente sempre vai para o pior. Então, por exemplo, eu vou construir uma casa, sei lá, fale uma região rural aí, eu fico meio sem graça. Monte Castelo, é rural? Acho que é, né? Monte Castelo acho que é bem ruralzão, não é?
Deixa eu ver aqui que eu acho que eu sumi. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá. Então, por exemplo, você vai fazer uma casa em Monte Castelo, tá? E você vai falar assim: então lá em Monte Castelo é uma área rural, eu não tenho nenhum tipo de agressividade, tá? Agressividade seria o quê? Mar, tempestade, gelo, tá? Por exemplo, São Joaquim, essas coisas assim. Então, minha classe é 1. Posso fazer isso? Posso. Ou, não, mas espera aí, Monte Castelo, daqui a 10 anos, vai ser uma metrópole, né? Porque eles vão descobrir petróleo lá. Pode acontecer? Pode. Não vai, né? Mas pode, tá? Então, você poderia projetar Monte Castelo como área urbana, tá? Aonde que entra essas outras? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu tenho uma obra que tem problema de marinha, ela é litoral, ou ela é industrial e tal, então ela seria classe 3, tá? Então, podem ver que o nosso uso, ela vai ser urbana. Então, tenham em mente, né, que a nossa classe é a classe 2, tá? É isso que a gente precisa saber. Então, essa tabela serve para isso, para classificar a nossa obra. E através dessa classe, a gente vai achar um monte de dados. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse comecinho, pelo menos, tá? Então, a nossa classe é 2, certo? Beleza. É urbana, classe 2, agressividade moderada. Ponto. É isso que vocês têm que saber. E já sabem os outros também, tá? É que faz drenagem. E agora é isso aqui que a gente tem que chegar a isso aqui já, tá? Falar a respeito do concreto e do cobrimento. Então, esses são os dois pontos que a gente vai trabalhar hoje. Então, por exemplo, vamos falar aqui, ó, classe 2. Não dá para marcar desse jeito, tá? O que aconteceu? A gente está marcando tudo de novo. Opa, aqui não é o voltar, aqui é o girar. Deixa eu ir no apagar. Então, segundo essa tabela aqui, tá? Que é a tabela lá da NBR 6118, para a classe 2, que está aqui, tá? Vou até dar um zoom aqui, ó. A gente precisa utilizar um concreto que tenha o tal do FCK, tá? Primeiras 3 siglinhas aí, de 25, de C25, que é o quê? Que ele vai ter os 25 MPa aos 28 dias. Então, é isso que a gente precisa usar. E isso é importantíssimo, por quê? Bom, eu vou fazer um pilar e vou calcular ele inteiro para um FCK, eu vou falar já nas siglas, tá? Um FCK de 25, tá? Que é o 25 MPa. E cheguei numa área e numa armadura. Só que eu cheguei lá no lugar que eu vou trabalhar e não existe FCK de 25, existe de 20. Ele é menos resistente. Então o que eu fiz? Acabou. Foi pro buraco, vinagre, tá? Não serve para nada. Ao contrário, ótimo, né? Se você calculou para um 25 e só tem 30, ótimo. Só que o que eu vou dizer para vocês assim de coração? Vocês não vão achar mais de 25, tá? É raríssimos casos que vocês vão achar 25, tá? É mais que 25. FCK de 30, de 32, de 40, gente, um milagre vocês vão achar. E se achar, vai custar o olho da cara, tá? Tipo, é muito caro. Porque isso aqui é só concreteira, é só coisa assim. E agora eu pergunto para vocês que tiveram matéria de construção. Só que infelizmente vocês não puderam fazer corpo de prova, claro. Então não vou perguntar. Mas assim, a gente consegue esses 25 MPa aos 28 dias em usina de concreto, tá? A usina de concreto, obrigatoriamente, ela tem que entregar isso, tá? E geralmente ela faz mais que isso, ela acaba fazendo para 28, 29, 27, para não ter o risco. Essa é a grande verdade. Mas quando você roda concreto em obra, tá? Que é o quê? Chegar lá e misturar na betoneira mesmo, com qualidade, tudo certinho, como vocês teriam feito aí nos laboratórios do Instituto, vocês vão romper os corpos de prova com 28 dias e ele dá 12. Ele dá 11. Eu já vi dar, tipo, 5, tá? E tipo assim, mas por quê? Por que que isso acontece? Acontece porque você não tem um grau de qualidade do seu concreto como você tem na concreteira, tá? Essa é a verdade. Na mão, você não consegue misturar do mesmo jeito.
Quando a gente faz concreto, a gente faz o quê? Você pega lá, brita 2, areia média, cimento e água. Ok. Mas a concreteira usa brita 1, usa brita 2, usa areia fina, usa areia média. Entendeu? Essa é a diferença. Então, eles conseguem te oferecer um produto melhor. Professor, então você está falando que se eu fizer concreto em obra, ele não vai chegar em 25? Vai, ele vai chegar a 25. Mas ele não vai chegar a 25 em 30 dias ou em 28 dias. Entenderam? Mais ou menos esse que é o pulo do gato. Claro, se você fizer uma porcaria, ele vai ser uma porcaria. Mas se você, o mínimo, fez lá mais ou menos o que é certo, ele vai chegar nos 25 MPa dali 3 meses, dali 6 meses, dali 1 ano. Por quê? Porque o cimento, o concreto, ele amplia a resistência ao longo dos anos, tá? Até um patamar. Isso é certo, tá? É que a concreteira não pode se dar esse luxo de falar, daqui a 1 ano o teu concreto vai estar com 25. Não pode, tá? Então, isso tudo é para quê? Só para a gente combinar aqui que todos os nossos cálculos, a não ser que eu fale uma coisa diferente, eu não vou falar, porque não tem porquê, a gente vai considerar que o nosso concreto tem 25 MPa, tá? Então, quando eu falar FCK 25, vocês entendem que é o concreto que tem 25 de resistência aos 28 dias, certo? Que é o da classe 2. Com relação ao água-cimento aqui, para a gente não vai servir agora, vai servir só lá para matar de construção. Pessoal, até aqui tranquilo? Concordam, discordam? Sigo o baile? Continue, Joe. O que você falou cortou, não entendi, mas entendi que é para continuar, né? Continue, professor. Tranquilo. Então, beleza. Então, é isso. Então, todos os nossos projetos, nossa estrutura, a gente vai trabalhar com o 25. E agora, para fechar essa teoria chatinha aqui, a gente vai trabalhar exatamente com isso aqui, que é a espessura do cobrimento da armadura, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro conceito aí, as primeiras siglinhas aí que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, o que é esse cobrimento? Eu vou fazer até um desenho separado aqui, tá? Mas é exatamente isso aqui, ó. O cobrimento é o seguinte, vamos lá. Vou pegar aqui o CAD e vou fazer aqui. Então, ó, a gente teria aqui uma viga, tá? Então, por exemplo, uma viga de 40 por 20, 40 e 20, tá? Então, a gente tem essa viga. Nessa viga, a gente vai ter... Isso aqui é um corte, tá? Tô fazendo um corte da viga. Então, nessa viga, a gente vai ter aqui a armadura. E no caso aqui, eu vou dizer que ela vai ter... Opa, 10 não. Vou dizer que elas são... aqui está em raios. Não consigo ver aqui, que está bem na frente. Raio. Então, raio eu vou colocar 0,5, tá? Então, são barras de 10 milímetros, tá? Vou deixar um pouco maior aqui, sabe? Professor, e na nomenclatura, o que seria o 10 milímetros? Já, boa, vamos lá, vou falar isso para vocês. Quando eu falo 10 milímetros, eu estou falando o quê? Eu estou falando qual é o diâmetro da barra do aço, no caso, tá? Então, 10 milímetros é a espessura do aço, é o diâmetro dele, tá? Aquelas barras de ferro, tá? Que é de aço, na verdade. Então, o que a gente tem hoje, assim, que é o beabá da história? A gente começa com barras, eu vou até abrir aqui, tá? Vou pedir licença aqui, que vai ser o quê? Vamos colocar aqui, aço para construção civil, tá? É que hoje exatamente não seria aula do aço, mas tudo bem. Tabela. Vamos pelo menos dar uma introdução aqui. Então, ó. Cadê? De 5 milímetros? Não tá aqui? Por quê? Tá. Aqui tá bom já. Vamos começar por isso aqui. Então, por exemplo, se a gente tivesse essa tabela aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é mais ou menos o que a gente chama das bitolas, tá? Que é a espessura das barras de aço, tá? Então, hoje, o que a gente tem, assim, que é o beabá, que é o pãozinho quente, é a barra de 8 milímetros e a barra de 10 milímetros, tá? Quando a gente fala em perfis longitudinais, que é aquele que vai estar ao longo da viga, vai estar ao longo do pilar, não estribo, tá? O estribo é um pouquinho diferente.
Para o estribo, são os perfis mais finos, 5 milímetros, 6,3. A gente vai falar deles um pouquinho mais para frente, tá? São os mais fininhos. Não que eu não possa fazer um estribo lá com 10 milímetros, mas não tem muita lógica fazer isso, tá? Então, a gente tem essas bitolas, que são conhecidas pelo milímetro, tá? Então, 8 milímetros, 10 milímetros, 12,5, ou pelas polegadas. O pessoal antigamente falava muito em polegada. Então, é a 3/8, tá? Que tá aqui, a barra de meia, é a barra de 5/16, tá? Então, é isso que eu tô querendo dizer aqui, tá? Acima de 12,5 já é meio uma loucura, assim, sabe? Já, tipo, não é coisa que é muito comercial. A de 12,5 já é difícil de achar, tá? Então, você tem o quê? 6,3, 8 e 10. Essa aí, você pode ir em qualquer material de construção que tenha pronta entrega. Saiu disso, já é meio complicado, tá bom? Então, isso eu tô falando, quando eu falo essas bitolas, 10 milímetros, eu tô falando no diâmetro delas, beleza? Então, eu teria aqui, por exemplo, essa minha barra aqui de 10. Então, eu vou posicionar ela mais ou menos aqui assim, na beiradinha aqui. Deixa eu desligar esse Word aqui. Então, eu teria uma aqui. Aí, eu teria, por exemplo, aquelas 4 barras tradicionais, que a gente vai aprender aqui em estruturas, que essas 4 barras não é uma realidade, tá? Isso aqui é quando você cai em armadura mínima, coisa assim, tá? Mas não é uma realidade ter esse tipo de coisa. Você geralmente tem mais de 4, ou a gente vai aprender aqui que as barras de baixo, elas têm um diâmetro maior que as barras de cima, tá? Tudo isso a gente vai conversar aqui ainda. Mas, enfim, a gente tem o tal do cobrimento. O que é o cobrimento? Cobrimento é isso aqui, ó. É a distância entre a face... Nossa, mas por que tá tão explodido assim? Será que eu fiz em milímetros aqui? Não é possível. Deixa eu aumentar essa escala aqui. Aqui. Só depois eu mexo aqui. Vou pôr aqui 3. Então, o que seria o cobrimento? Ó, o cobrimento é exatamente a distância. Vou até puxar essas cotas mais aqui. Fica bem em cima para vocês verem aqui. Ó. É a distância entre a face da sua viga e o começo da armadura. Isso é o cobrimento, que é o C. Que é o quê? Quanto de concreto vai estar em volta daquela armação, protegendo a armadura. Lembrando que aqui a gente ainda teria, né, o estribo, né, desenhadinho aqui o estribo também. Podia ter desenhado isso aqui antes, né, para vocês, mas sinto muito, tá? Então, aqui, quadrante, tá? De novo aqui o quadrante. Assim. E aqui a gente ainda teria aqui, né? Aquelas dobrinhas do estribo, né? Vindo para cá, assim. Então, uma dobrinha para cá. Pronto. Tipo isso aqui, tá? Então, aqui está representada uma viga extremamente simples, tá? Feita na mão mesmo aqui. Onde você tem a armadura longitudinal, que são os perfis principais, e os estribos, que é aqueles quadradinhos distribuídos ao longo da viga, tá bom? E aí vem esse conceito aqui do cobrimento. Então, por exemplo, se aqui é 3 centímetros, aqui do lado também vai ser 3, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3. E aí, assim, tá? E quanto é esse cobrimento, tá? Então, a gente vai pegar dessa tabela aqui. Então, mais uma vez, ó, classe de agressividade 2, o meu cobrimento mínimo, ele vai ser 25 milímetros para laje e 30 milímetros se for viga ou pilar, tá? Então, por isso que brotou aqueles 30 milímetros lá. Então, pensando que é uma viga,
ele tem que ser pelo menos 30. Por quê? Menos que isso, a norma entende que essa armadura vai ficar com pouca proteção, essa é a grande verdade, tá? E aí ela pode ser atacada, né? Por ferrugem, por água, enfim, por tudo que for. E aí você fala assim, professor, mas então se eu fiz uma viga, concretei, e o aço ficou aparente, eu não posso só rebocar e fica tudo certo? Não, muito pelo contrário, tá? Por quê? Porque o reboco não é concreto, tá? O concreto tem brita, o concreto não tem cal, o concreto é diferente, tá? Mas sim, você vai rebocar, você precisa rebocar. Agora, você vai dizer que aquela estrutura tá certa, tá errada, tá boa, tá ruim? Depende do que você tá vendo, tá? Mas assim, é claro que é comum você concretar uma viga, um pilar e a armadura daquela estufada. Por quê? Porque o pessoal não tem alguns cuidados, que a gente pode até falar aqui, tá? De fazer alguns grampos, prender essa estrutura, para ela não abrir ou coisa assim, tá? Mas, enfim, o conceito que eu queria passar para vocês hoje, assim, da teoria, é esse conceito do cobrimento, tá? Então, é meio que uma medida padrão. Ele vai ter 3 centímetros, tal, tal, tal. Por que que eu estou falando isso tudo? Muito simples. Pense só. Se essa viga aqui, que agora vai estar totalmente explodida, porque eu dei um escalho, não tem problema, tá? Vamos dizer que essa nossa viga aqui tem 80 por 40. E eu tivesse esses 3 centímetros de cobrimento, então se você olhasse aqui, por aqui, quanto que você teria o tamanho do seu estribo? Então seria 80 menos 3 menos 3, tá? Então 80 menos 6, 74 de altura. Quanto que você teria de largura? Mesma coisa, 40 menos 3 menos 3. Então 40 menos 6, 34, tá? Então, a gente teria aí o estribo de 34 por 74, nesse caso aqui, tá? E isso, na hora do cálculo, vai mudar muito, porque a gente não está calculando 80 por 40, e sim o tamanho interno, o tamanho da estrutura, tá? Por mais que ele é uma coisa só, mas é esse conceito do cobrimento para diminuir o tamanho dessas armaduras, tá bom? É teoria mesmo, tá? É só para mostrar para vocês falar aqui sobre essas classes e automaticamente sobre o cobrimento. E a questão do cobrimento fica por aqui, tá? Deixa eu ver se eu vou falar disso aqui para vocês. Eu vou falar disso aqui para vocês agora e a gente vai fazer algumas coisas um pouco diferentes, tá? Por fim, sabendo aqui essa questão do cobrimento, da cobertura e tal, deixa eu ver como é que tá aqui, se vocês estão vivos aqui, vocês estão aqui no Meet ainda? Nenhuma pergunta? Não. Então, Estamos aqui. pode falar. Estamos aqui. Estão aí. Então, estão aí, tá bom. Então, tá bom. Vou completar essa teoria só com o seguinte. Uma introdução, que a gente vai mexer com isso na aula que vem, tá? Mas é uma coisa que se chama estados limites, tá? Bem resumidamente, o que é isso aqui? Existe praticamente 2 estados limites, que é o estado limite último, tá? Que é o estado limite último e o estado limite de serviço. O que isso quer dizer? Mais ou menos o seguinte: estado limite último é a última força que a minha estrutura aguenta antes de romper, tá? E o de serviço é a carga que a minha estrutura aguenta sem romper, sem deformar, sem ficar horrível, coisa parecida, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, só para ter uma ideia. Por exemplo, eu faço lá um pilar que vai resistir a 100 kN. E no 100 kN ele tá lá, firme e forte, não dobrou, não fez nada. No 140, ele rompe. Então, meu estado limite último é a última carga que ele aguenta. E o de serviço é o que ele pode trabalhar dentro daquele limite, tá? Então, nos nossos cálculos, o que a gente vai fazer? Estado limite de serviço. A gente não vai calcular a estrutura até o último que ela aguenta, tá? Ela tem que ter essa folga. Essa folga são os nossos coeficientes de segurança, tá? Então, a gente vai ter uma aula praticamente só disso, tá? Mas para vocês terem já uma noção, assim, básica, é o seguinte. A gente trabalha como? Coeficiente de segurança para o concreto, 40%.
tá? A gente trabalha com esse valor de 1,4. E para o aço, vamos dizer que fosse só aço, 15%. Então, essa é a margem que a gente dá. Quer dizer o quê? Quer dizer, então, que, por exemplo, a gente calcula uma estrutura que teria que aguentar 1 tonelada, tá? A gente calcula tudo para 1 tonelada, mas a gente sabe que ela aguenta 1,4 toneladas. É tipo isso, tá? A gente deixa essa margem, esse coeficiente de 40%. Aí você fala assim, nossa, mas é muito? É muito, tá? Eu acho que, tipo assim, é a mesma coisa que você falasse assim, ó, sei lá, eu posso pagar numa pizza 140, eu vou pagar só 100, tipo isso, sabe? Tipo, é bastante, 40%. E mesmo assim, rompe, enverga, trinca, que mais? Entorta, cai, tá? Então, tipo assim, se com essa margem que a gente usa ainda dá problema, quem dirá se você fizesse pior? E aí veja essa diferença, né? Tipo assim, meu Deus, professor, mas o concreto é 40% de coeficiente de segurança. E por que o aço é só 15%? Porque o aço tem tecnologia. Quando você compra uma barra de aço, ela vem lá homogênea, ela vem uniforme, ela vem igual de cabo a rabo, tem a mesma geometria, tem tudo. E o concreto armado? Tem nada. Tem nada. Por quê? Porque foi alguém que fez a forma, alguém que fez a armadura, alguém que fez o concreto, alguém que colocou o concreto dentro da forma, alguém que vibrou aquele concreto, alguém que colocou mais água, alguém que o time perdeu, ele não estava afim de fazer aquilo lá, alguém que teve que trabalhar debaixo de sol ou de chuva, alguém que não queria estar ali porque não quer ser pedreiro, entendeu? Então, olha quanta coisa pode dar problema em você concretar uma viga, tá? Alguém que não escorou direito, alguém que tirou a escora antes do tempo, entenderam? Entenderam? Alguém que usou o cimento vencido, alguém que mediu na base da pedra na base da pasada e não de volume, alguém que, cara, pode dar problema aqui onde vocês imaginar, tá? Imaginem só, você tá lá e vai concretar uma viga. Pense tudo que pode dar problema no meio do caminho. Por isso que o coeficiente é tão grande, tá? Deu para entender, sim? Por que é tanto? Eu acho que é muito, tá? Mas é por causa desse tipo de coisa, tá? Que pode dar problema, tipo, N problemas. E essa é a grande realidade. Entenderam? É isso. Bom, vamos continuar um pouquinho mais, que já é 5 para as 8, tá? Mas vamos para frente um Não, pouquinho. senhor, pode ir. Pra mim, eu que deixei o senhor rodar, então pode ir. Não, imagina. Eu vou deixar essa parte aqui das cargas para a aula que vem, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com isso aqui. Deixa eu só conferir se essa medida tá certa aqui. Meu Deus, mas esse Measure aqui é uma tranqueira, né? Tá, em 15. Então, assim, só para a gente sair um pouco dessa teoria toda louca aqui, tá? A gente tem aqui aquele mesmo projetinho que é o da laje, tá? Peguei exatamente o mesmo aqui. E eu quero mostrar para vocês alguma coisa sobre representações, tá? Então, assim, a gente vai pegar esse projetinho aqui hoje e meio que vai desenhar ou representar, por enquanto, tá? Onde seriam os pilares, onde seriam as vigas, como que elas seriam representadas, tá? Esse tipo de coisa. Bem tranquilinho, bem light, tá? Só que ele tem algumas nuances. Então, por exemplo, coisas que eu vou falar para vocês aqui já meio que de cara. Primeira coisa, essas paredes aqui em si, elas têm 15 centímetros, tá? Eu desenhei elas assim proposital. Então, eu posso fazer pilares maiores que as paredes. Ninguém me impede de fazer isso, tá? Eu posso fazer um pilar de 20 por 20, de 30 por 30, independente. Aqui, eu vou fazer uma representação, certo? E depois a gente vai ver que, por exemplo, o pilar, ele tem um tamanho mínimo. Ele existe esse tamanho mínimo, tá? Que eu podia até falar aqui, mas não vou falar, tá? Então, a gente vai meio que desenhar.
O que a gente vai fazer aqui? Bom, primeira coisa, a gente vai, o que eu chamo de locar os pilares. A gente vai colocar pilares nessa planta, tá? Se a gente tivesse junto, vocês teriam até ela em mãos, tá? Mas em si é o seguinte, esse pilar nosso que eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar um pilar que ele vai ter inicialmente, ele vai estar errado, tá? De propósito. Ele vai ter 20 por 15, tá? Um pilar meio padrão de obra aí, que tá errado, mas é um pilar. Deixa eu até aproximar aqui. Tá tão miúdo esse troço aqui. Deixar aqui. E vou fazer até uma chura nele aqui, tá? Aqui assim mesmo. Deixa eu fechar. Mas... Tá bom, tá? Então tá aqui o meu pilarzinho, tá? Então eu tenho um pilar aqui, certo? De 15 por 20, e eu preciso colocar esses pilares no projeto. E aí eu perguntaria, tá? A gente ia conversar aqui, mas, por exemplo, assim, onde que vocês acham que a gente deve colocar esses pilares? Onde, como e em qual direção? Essa é a questão, tá? E assim, vai de cada um, tá? Então, você pode ter mais pilares, menos pilares, pode ter a opção de não ter pilares em certos lugares, tá? Então, tem várias opções. Mas, todo mundo deve concordar comigo, que parece ser meio lógico, a gente ter pilares nos cantos, certo? Pode falar. Eu achei que eu ia falar em todas as curvas, mas enfim, vamos começar nos cantos, também acho lógico. Né? Então, vamos começar aqui nos cantos, tá? Então, eu vou pôr um pilar ali, vou pôr um pilar... Deixa eu só tirar esse F8 aqui, que ele me mata. Vou pôr um pilar aqui. Opa! Vou pegar aqui nessa extremidade aqui, ó. Vou pôr um pilar aqui, tá? Vou pegar aqui também, ó. Tentar pôr um pilar aqui, eu não vou conseguir. Deixa eu pegar do outro lado aqui, que senão eu não consigo. Então, ó. Vou pôr um pilar nesse canto. Vou pôr um pilar nesse canto, tá? Então, comecei colocando pilares aí nos cantos, certo? Aonde mais que é interessante a gente colocar pilares? É interessante a gente colocar pilares onde a gente tiver bifurcações, tá? Então, nessas paredes em forma de T, é um bom lugar para a gente colocar pilar também. Agora, essa questão do tipo, veja só como vai começar a brincadeira aqui. Por exemplo, seria melhor eu colocar esse pilar assim? Ou seria melhor eu colocar esse pilar assim? Desta forma, eu acho que seria melhor. Vamos Errei. colocar aqui vertical, você diz assim? É como está agora. Pera aí que eu não entendi. Pera aí que eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui é o 1. Nossa senhora, mas por que tá tão explodido essa escala aqui? Pode falar que tá em alto e deitado, professor, é mais fácil entender. Que seja, de pé ou deitado? De pé. De pé. Pronto. Pronto, pegamos um acordo. Então, eu vou fazer conforme vocês estão falando. Aí esse daí é deitado. Hã? Esse dali do canto... Ah, o professor virou a planta? Não, não, ó. Deixa eu pôr aqui. Pera aí. Vou pôr esse aqui, eu vou pôr ele na mão, tá? Ó, isso aqui, né? É assim que você falou, né? De pé. Não, seria nesse caso aí seria deitado, no meu ponto de vista. Aqui deitado, tá? Então, eu vou aproveitar o seu ponto de vista e vou fazer o seguinte, ó. Se você acha que aqui seria deitado, você acha que aqui seria de pé ou deitado? Nesse lado de cá? Teria que ser igual, não? Ou não importa? Na verdade, não importa, tá? Tem algumas variâncias, a gente vai estudar isso aqui, tá? Por exemplo, mas isso é por experiência. Esse aqui, por exemplo, eu colocaria ele deitado. Vamos padronizar, tá? Eu colocaria deitado. Por quê? Porque quando eu faço deitado, como esses aqui, ó, deixa eu fazer aqui também.
Parece meio bobagem, mas olha como ele dá uma diferença grande. Deixa eu só pegar aqui e trazer ele para cá. Era aí que eu estava me referindo, que eu achei que o professor ia colocar um pilar aí. Daí Ah, aí eu falei que teria que ser de pé, no meu ponto de vista, né? tá. E eu vou dizer para você por que que esse pilar aqui eu diria para vocês fazerem deitado. Por quê? Veja só. É que aqui ele está bem pequenininho, mas vamos dizer que esse pilar aqui, ó, tivesse aqui mais uns 20 centímetros para cá. E esse aqui também tivesse mais 20 para cada lado, tá? Por exemplo, vou botar 10 para cá, por exemplo. Vamos dizer que o pilar, ó, fosse maior. Você, ó, pense comigo. 5,70, essa medida é a medida total, certo? Você não concorda que se o pilar fosse maior, essa minha viga, ela não fica menor automaticamente? Você conseguiu entender? Sim. Tipo assim, ó, esse vão ele é bem grande, certo? Mas se os meus pilares tivessem nesse sentido, ixi, que deu ruim. Tivessem assim, essa viga, em vez de ter 5,70, ela teria 5,30, por exemplo. Entenderam? Por que que aqui o deitado é melhor? Porque você tem vãos menores, você diminui o vão. Porque esse vão nosso aqui, ele é muito grande. Ele tem 5,70. Entenderam? Então, por isso que daí, nesse caso, deitado é melhor. Porque o pilar, entendo dessa forma aqui, né? Ó, eu tenho o pilar e tenho a viga em cima dela. Então, quanto maior o meu pilar, menor o vão da viga. Eu diminuo o vão da viga. Copiar? Entenderam por quê? Que nesse caso seria melhor deitado? Ah, Sim. Sim. Assim, talvez num projeto pequeno não dê tanta diferença, tá? Mas dá. Então, mas vamos seguir o baile. Então, por isso que aqui onde eu tenho o vãozão, esse pilar, por exemplo, é melhor deitado. Mesma coisa que o de cima, tá? Na verdade, eu vou fazer ele assim, tá? Então, ó, eu vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui. Depois eu vou mudar a escala desse projeto, tá? Tá muito, ó. Então, ó, por exemplo, o que que eu fiz aqui, ó? Então a gente colocou os pilares, ó, tá? Aqui na parte de cima e os pilares aqui. E agora a pergunta: e aqui onde seria teoricamente um corredor, eu preciso ter pilar? Sim? Não? Talvez. aonde, senhor? Aqui, ó. Vou até pegar um aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Essa bifurcação, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma aqui e tenho uma aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um corredor, tá? Vocês acham que eu preciso ter um pilar aqui? Vou até dar um zoom maior ainda, ó. E agora vai do projetista. Ou por segurança. Então, é exatamente isso. Depende do projetista. Por quê? Veja só o que a gente acabou de fazer aqui em cima. A gente não deixou um vão aqui de 5,70? A gente não acabou de fazer isso aqui? Sim, né? Ó, pode ver, entre um pilar e outro tem 5,70. Tá vendo? Um pouquinho menos. E entre esse pilar e esse tem 3,70. Tá vendo? Tem 15 aqui, 85 e 2,70. Então aqui eu tenho 3,70. Aqui eu tenho 5,70. Então eu preciso pôr um pilar nessa junção? Depende. Tá entendendo? É essa a questão. Depende. Tipo, talvez sim, talvez não. Por exemplo, se aqui for um banheiro e eu tivesse caixa d'água, Ah, tá? daí sim. Aí sim. Mas aqui não está escrito. Aqui o banheiro pode ser aqui, pode não ser, tá? Então isso é só para vocês começarem a ver que o troço não tem uma regra, tá? Não existe uma regra. Existe o que você precisa.
Nós vamos colocar aqui, meio proposital, porque eu quero depois fazer uma outra coisinha aqui, tá? Eu vou pôr meio no zóio aqui, tá? Depois eu vou arrumar isso aqui, essa escala, tá? Mas aqui eu vou fazer isso aqui, tá? Claro que não deu certo. Então, ó, eu coloquei aqui. E pode ver que eu tô tomando um certo cuidado aqui, ó, de colocar no eixo. Tá vendo aqui, ó? Que eu tô tentando deixar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Faz parte também, tá? Centralizar os eixos. É uma coisa que a gente vai fazer depois. Certo? Continuando. Ó, veja o problema. Segundo problema número 2. A gente colocou um pilar aqui, ó. Tá vendo? Nessa parede. Mas eu tenho uma parede aqui. E que nem eu falei, ué, mas na bifurcação não era bom colocar um pilar? Mas vocês acham que tem sentido eu colocar um pilar aqui e outro pilar exatamente aqui, com uma diferença de 17 centímetros? E se fizesse um pilar ali que pega os dois, como é que é o nome que o senhor disse agora mesmo? As duas bifurcações? Isso, um pilar que pega as duas bifurcações. Me esqueci o nome de novo, que termina com som. Bifurcações. Perfeito. Ó, eu posso fazer isso. Posso? Claro que eu posso. Vou fazer exatamente o que você falou. É uma solução? É. É a melhor solução? Talvez não. Mas é uma solução. Ó, pronto. Quem disse que os meus pilares têm que ser iguais de cabo a rabo? Olha como eu consegui amarrar essa viga. Só que eu crio outros problemas, né? Por quê? Isso são as vigas, certo? A gente, na maioria dos casos, calcula vigas e pilares nos eixos, tá? E essa aqui tá totalmente fora do eixo, tá entendendo? Tipo, ela pega na lateral do pilar, numa ponta, e essa pega na outra ponta. Pode ser que, então, essa não seja a melhor solução, mas é uma solução, tá? Como pode ser que, por exemplo, eu poderia fazer o quê? Poderia deixar como estava desse jeitão aqui, ó. Assim, por exemplo, e não fazer esse pilar. Por quê? Porque aqui eu faço uma viga contínua e tem um pilar aqui, que não está centralizado. Mas aqui é um pedacinho muito menor, entenderam? Então, isso é uma solução, isso é uma solução, tá? Todas são soluções. Agora a questão, qual é melhor e qual é pior, a gente vai fazer isso aí e vocês aos pouquinhos vão estar pegando esse tipo de coisa também, certo? Por enquanto eu vou deixar aqui o menorzinho desse jeito, tá bom? Aí eu vou pegar aqui e vou pôr aqui. Pã. Pronto. Que mais? Bom, agora eu vou só pegar esses dois aqui e vou espelhar. Isso aqui, de longe, pode ser a melhor solução, tá? Mas a gente está fazendo ele aqui porque a gente está fazendo o quê? Representando pilares. A gente não está calculando, a gente não está lá, a gente está representando, tá? E ficou dessa forma. Ó, olhando assim, o que, que dá para imaginar? Puxa, essa parte aqui parece que ficou bem boa, ó. A cada 3 metros tem um pilar, eles estão centralizados nas vigas, com exceção desses de cima, né? Que eu, na verdade, eu preferiria esses 4 pilares deitados, para ser bem sincero, tá? Eles seriam mais interessantes, mas tudo bem. A gente tem aqui, ó, pilares aqui no nosso corredorzinho e os pilares aqui, tá? Legal, bacana. Para finalizar a aula, o que, que a gente teria que fazer aqui que ficaria não, que é necessário ser feito? Numerar esses pilares. É extremamente importante fazer esse tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, agora eu vou pegar meu texto aqui e vou escrever assim, ó, que esse é o meu P1. Grande demais agora. Por 30. Não aqui, né? Aqui é o meu P1. Vou botar uns 30 de escala. Bem grande, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo. Ó, esse é o meu P1. E como que vai, tipo assim, essa numeração, por incrível que pareça, ela tem um padrão, tá? E ela precisa ser respeitada. E ela é mais ou menos isso aqui, ó.
ela vai ser sempre numerada dessa forma aqui, ó. Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, aqui é o meu P2, aqui é o meu P3, tá? E aí eu vou numerar. Se é assim, de cima para baixo, da esquerda à direita, qual que é esse pilar aqui? Esses dois do corredor, quais seriam os números deles? 4, 5. Exatamente. Pode falar sem medo. Ó. Esse é o P4 e esse é o P5. Tá? Desse jeitão aqui. Claro, não precisa estar passando no meio da viga, tá? Isso aqui é que eu fiz assim. Continuando. Ó. O que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter agora aqui. Pô, caramba. Aqui a gente vai ter. Então, a gente tem que numerar esse. E aí eu vou jogar para baixo. Então, esse aqui é o P5. Esse aqui é qual? P6, P7, P8, P9. E aí, automaticamente, a gente vai pegar aqui e jogar nos de baixo. E aí você vai falar assim, professor, mas isso é meio bobagem isso aí, né? Muito pelo contrário, tá? Eu diria que isso aqui é uma das etapas mais importantes. Por quê? Aqui, então, é o P10, aqui é o P11, P12 e o P13. Quando a gente for fazer os nossos projetos, primeira coisa, vocês têm que ter em mente, os pilares não vão ser iguais, tá? Eles não vão, assim, raríssimas vezes vai ser tudo igual, a não ser que você seja um projetista muito bom mesmo para deixar tudo igual, tá? Que, teoricamente, onde você tem vãos maiores, como esse aqui, você tem pilares mais robustos. Então, por exemplo, o P1 e o P2 serão maiores. Pilares de canto, eles são diferentes dos pilares do meio, tá? Pilares da caixa d'água vão ser maiores ainda, e assim sucessivamente. Então, essa numeração é importantíssima. Primeiro, você saber o que você está calculando. Segundo, quando você tiver o seu projeto estrutural, vai ter lá, por exemplo, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 são iguais. Então, você vai anotar lá, ó, a armadura desses 8 pilares são as mesmas. Então, você vai anotar lá, 8 vezes pilar de tal, barra de tal, estribo de tal, distante a quanto tal, tá? Quem dera se pudesse ser tudo igual, mas quando você está fazendo projeto estrutural é uma loucura, tá? Fica cada um de um jeito, ou você tenta padronizar de um jeito. A gente vai ver aqui que no nosso pré-projeto, esses pilares, para começar, não vão ser desse tamanho, tá? Para começar. E sim, o sentido deles faz uma diferença absurda, tá? Então, quando vocês realmente estiverem fazendo o estrutural de vocês, por exemplo, se, como a Ruth disse, eu acho que esse P2 podia ser para cá. O seu P2 vai ser diferente do P2 do Christian, que vai ser diferente do meu P2, tá? Por exemplo, eu posso fazer um projeto que não tenha o meu P4 e o meu P5, se ali não tiver uma caixa d'água. Então, a minha numeração muda inteira. Entenderam o tamanho da bagunça que é? Bagunça não. Da organização. Então, por incrível que pareça, essa numeração aqui é importantíssima. Depois a gente vai fazer o quê? Próxima aula. Talvez a gente já vá fazer as vigas, numerar as vigas. E as vigas têm um problema muito pior. Por quê? As vigas podem ser simples ou contínuas, que dá uma diferença absurda no nosso cálculo estrutural. E é nessa numeração que a gente vai dizer se essa viga vai ser contínua ou não, tá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos, pessoas, tá bom? Então, por hoje realmente é só isso, tá? Agradeço muito aí a presença de vocês. Desculpa ter esticado um pouco mais, deixa eu até parar a gravação aqui.